Paz do Senhor, povo de Deus! Aqui é o evangelista Rafael Dominicali e hoje nós estamos no quarto episódio desse estudo que nós estamos crescendo em amor pela igreja, estudando esse livro maravilhoso aqui, Sua Igreja, Sua Vida. Nos últimos episódios aí nós entendemos uma ilustração maravilhosa que nos ajuda a compreender um pouco de como a igreja avança, de como ela performa, como que ela chega no seu objetivo, como se fosse a Arca de Noé, né? E tem alguns atributos ali na arca que são alguns segredos que eu e você precisamos viver. Então convido você a acessar aí os episódios anteriores. Nós ouvimos também da importância da comunhão com Deus e da comunhão com os homens. Nós ouvimos também que Cristo é o fundamento da igreja, mas aquilo que é construído sobre o fundamento depende de nós. A obra é revelada. A obra ela é revelada, aliás, a comunhão com Deus revela a nossa obra e a nossa obra ela é testada na comunhão com nossos irmãos. Olha que forte isso. E no episódio anterior, no episódio 3, nós ouvimos sobre o lugar comum. Nós estamos em comunidade. O que eu faço de bom ou de ruim afeta o meu próximo. É preciso assumir a responsabilidade pelo que a gente faz. Quais são os princípios que o pastor Jorge ensina nesses capítulos? Na semana passada, nós estudamos o capítulo 5 e o capítulo 6 desse livro. E quais são os princípios que ele nos ensina aqui? Resumidamente, em poucas palavras, ele nos ensina a interdependência e nos ensina a sinergia. O que é interdependência? É aquilo que eu tenho de bom, ok, preciso continuar trabalhando para que continue sendo bom. Aquilo que o meu irmão tem de bom, eu exalto, eu fortaleço o que ele tem de bom. Aquilo que o meu irmão tem de ruim, eu percebo, mas eu me disponho de forma proativa a ajudá-lo nos seus pontos fracos. E aquilo que eu tenho de ruim, eu preciso admitir, ter vergonha na cara, responsabilidade e querer melhorar. Porque dessa forma, meu irmão, quando a gente é reativo, quando a gente resolve assumir uma postura reativa, a gente reclama, murmura, xinga, fica bravo, chora. Isso não leva a nada. O nosso círculo de influência diminui. Se você tem algo na tua comunidade, na tua igreja que não te agrada, a pergunta é: o que eu preciso fazer para melhorar a minha comunidade? Quando você descobrir o que você precisa fazer, a sua influência na comunidade aumentará, o seu círculo de influência aumentará. Quando você aumentar o seu círculo de influência, você vai perceber a importância do trabalho em união, em unidade, em comunhão, em comunidade, numa disposição só. A interdependência, que é um dos pilares da liderança, né? É um dos pilares da comunidade, da vida em comunidade, a interdependência permite que eu identifique as forças do meu irmão. Uma vez eu identificado as forças daquele irmão, eu entendo que a minha força, aliada à força desse meu irmão, pode gerar um resultado que eu não consigo nem calcular. No meio da sinergia, sinergia nada mais é, aliás, do que a união da minha energia com a tua energia. Quando a minha energia se une com a sua energia, 2 mais 2 deixam de ser 4. 2 mais 2 podem ser 200 milhões. 2 mais 2 podem ser 200 milhões. Tamanho, o poder que a sinergia tem. A revelação do poder de Deus que está sobre mim, somado com a revelação do poder de Deus que está sobre aquele irmão, somados. Não é a soma de uma experiência com mais uma, vira 2, não. A minha experiência com a do meu irmão pode se potencializar em 200, 300, 600 milhões de experiências. Esse é o mistério e a maravilha da sinergia. Nós precisamos aprender a viver em interdependência, mas a interdependência é o nível mais alto de maturidade. Você jamais será maduro se não aprender a olhar para dentro de si e assumir
que o responsável pela sua felicidade e pela felicidade do ambiente que está à sua volta é você, única e exclusivamente. Seja buscando a comunhão com Deus, seja buscando a comunhão com teu irmão. Você é o responsável. Eu posso classificar a maturidade em 3 níveis. A dependência. Quando nós resolvemos sair da dependência, ser proativos, sair da dependência das nossas emoções, das questões que nos envolvem, nós damos um passo em direção à independência. Independência de nós mesmos. Entende? Mas a independência de nós mesmos não garante a maturidade total. Existe um nível acima. Esse nível acima é chamado de interdependência. É a minha independência somada com a independência do meu irmão, gerando sinergia. Oh, meu Deus, quantos termos difíceis, evangelistas. Eu estou tentando explicar aqui, colocar em miúdos, porque a vida em comunidade requer sabedoria, requer reconhecimento de posições. Eu sou mão do corpo, eu sou olho, eu sou unha. Tudo tem sua função. Ai dos dedos se não fossem as unhas. Ai do dedo se não fossem as unhas. Eu vou contar uma experiência aqui meio trágica, tá? Eu trabalhava numa empresa metalúrgica que fazia matrizes para forjaria de metais. Então, matrizes são moldes do tamanho dessa mesa aqui, 2 metros por 1 mais ou menos, para forjar eixo de caminhão, eixo dianteiro e virabrequim de caminhão. Os mecânicos aí, dá uma curtida nesse vídeo aí que com certeza você está entendendo o que eu estou falando. E meu irmão e minha irmã, apesar da empresa disponibilizar sapatão com bico de aço, a prudência do operador é fundamental. O que aconteceu? O rapaz foi totalmente imprudente, manuseou uma matriz dessa que pesa X toneladas, não faço nem ideia de quanto pesa, mas deve ser lá umas 7, 8 toneladas, 10 toneladas, não sei. Uma matriz dessa caiu em cima do pé do rapaz. Resultado, o bico de aço do sapato dele não foi suficiente. O próprio bico do aço entrou, cuidado, tira as crianças da sala. O próprio bico do aço entrou, o bico de aço do sapato entrou e arrancou o dedão do rapaz. Misericórdia, arrancou o dedão. O dedão é desse tamanho. Perto do corpo, o que é o dedão? Tire o seu dedão para você entender o que esse rapaz passou. Eu sei porque eu acompanhei a vida dele. Ele nunca mais conseguiu ficar em pé da maneira correta. Eu descobri, olhando para a experiência dele, que o dedão serve para dar equilíbrio ao andar. E como que nós vamos dizer que um membro do corpo de Cristo é menos útil do que outro, ou menos digno do que outro? Isso não existe. Tudo tem função. Dizer que um membro é menos ou dizer que um membro é mais, ou pior, às vezes nós não dizemos verbalmente, mas nos colocarmos numa posição acima, já está colocando os outros abaixo, sendo que o reino de Deus é o reino de ponta cabeça. Se você negligencia a importância do outro irmão, você está negligenciando a obra de Deus, porque quem colocou aquele irmão ali foi Deus. Quem idealizou a igreja no formato que ela é de corpo foi Deus. Então, interdependência é o maior grau de maturidade. Quando nós decidimos sair da dependência quando nós resolvemos sair da dependência de nós mesmos para a independência, nós passamos a viver uma vitória particular. Nós sentimos que estamos crescendo, que estamos amadurecendo. Quando nós atingimos um nível de independência, é hora da gente começar a influenciar outras pessoas. Aí entra a interdependência. É uma vitória pública. A igreja é o lugar para isso. É o lugar para você treinar a tua proatividade, para você treinar os teus propósitos, para você treinar bons hábitos, para você fazer aquilo que é correto. E a igreja, como se não fosse o corpo de Cristo uma grande família, é um ambiente de amizade, como o pastor Jorge fala no capítulo 7 desse livro. É um laço de amizade. Olha só o que ele escreve. Todos devem estar juntos no laço de amizade que envolve sua igreja. Todos devem construir juntos e levar a cabo os seus desígnios, como se fora um coral bem harmonizado.
Ser amigo, veja, um laço de amizade, capítulo 7. Ser amigo é ser interdependente, é saber quais são as qualidades do meu irmão, saber quais são as minhas. E somadas, elas vão gerar uma qualidade incontável. A pregação do evangelho, ela é interdependente. Ela é interdependente. Quem diria que 120 homens reunidos de forma interdependente, num lugar, orando num só propósito, confiando um no outro, com uma perseguição, com um dilúvio acontecendo do lado de fora. Quem diria que uma reunião de 120 homens, o Espírito Santo desceria sobre eles, trazendo a unção necessária, e de 120 somados, eles geraram na primeira colheita 3.000. É por isso que sinergia, a junção das energias, a junção do poder que cai sobre mim, que cai sobre você, somados, nunca é 2 mais 2 igual a 4. 2 mais 2 num ambiente de sinergia, de confiança, num ambiente de interdependência, num ambiente de busca única de propósito, somados, meu irmão, 120 vira 3.000, 3.000 vira 3 milhões, 3 milhões viram 3 bilhões. O Ocidente é cristão por causa desses 120 que estavam ali. Porque a festa de Pentecostes, que é a festa da colheita, atraía todos os judeus para Jerusalém. E dali eles foram cheios do Espírito Santo, ouviram falar de Cristo, se arrependeram dos seus pecados, ouviram falar de Cristo, foram cheios do Espírito Santo, foram batizados e voltaram para sua terra natal evangelizados. E o evangelho passou a se espalhar. Isso é sinergia. Você só encontra isso, ou melhor, você pode buscar por aí, que pode até ser que você encontre, mas de forma pura e genuína, confrontativa, é na igreja. A campanha Arca da Conquista, por exemplo, é uma campanha que confronta muita gente se escandaliza. Por quê? Porque, como diz o ditado, né? Não olha para a curva, olha para o ponto. Estou olhando para esse ponto. Nossa, a campanha Arca da Conquista, a igreja está pedindo dinheiro, meu Deus. Mas para onde essa campanha está apontando? Para onde essa curva está direcionando? É para cima, entende? É um ambiente de sinergia, um ambiente de unidade, um ambiente de amizade. E entre amigos existe sinergia e existe interdependência. Eu tenho grandes amigos aqui nessa igreja. Tenho bons amigos aqui. Eu posso citar até o nome de alguns. Eu tenho o Michael, que é meu amigo, Michael Robert Crespin, um mestre, um mentor, mas é um grande amigo meu. Mas eu tenho alguns que são amigos de infância. Evangelista Emerson, Evangelista Ivan, Renatinho, Doutor Felipe Salgueiro, que veio um pouquinho depois, mas está aí no hall dos meus amigos, dá para contar no dedo, né? Geralmente amigo é assim, a gente conta no dedo. Mas o que é comum entre nós? Seja na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, com dinheiro ou sem dinheiro, felizes ou tristes, somos amigos. Um depende do outro. Eu já sei quais são as qualidades de cada um deles. Sei também os defeitos, bem como eles sabem de mim. E eu também sei de mim. Mas isso não atrapalha a minha amizade com eles. Porque nós fomentamos esse ambiente de amizade. Sabe? De que forma? Quando um está um pouco mais distante, um percebe a distância e faz questão de juntar o grupo todo de novo. Quando o outro está um pouco mais distante, parece que está triste, a gente se junta de novo para dar aquela injeção de ânimo. E assim é com a igreja. Enquanto você reclama, tem gente trabalhando pela unidade. Quem é você? Você trabalha pela unidade, pela amizade, ou você trabalha para a divisão? Quem é você? Quem é você? Você precisa decidir. Qual é o grande primeiro passo, evangelista, que você me recomenda? Faça uma análise. Olhe para dentro de você. Pega um papel e escreva. Pede para tua esposa, para o teu marido, escreve para mim meus pontos fortes e meus pontos fracos. Pede para o teu líder de ministério fazer isso, para o teu pastor fazer isso. Entende? Isso daí é construir um entendimento, construir consciência, é fortificar, é trazer conhecimento para esse corpo chamado igreja. E a igreja é a sua vida, meu querido. Sem igreja você não tem vida. Não tem vida. Amém? Na página 148, o pastor Jorge fala o seguinte, nesse livro:
Nada de ficar escondido num canto. Procure a todos e principalmente àqueles que são mais retraídos, talvez sejam eles os mais carentes da sua palavra, Isso fará bem a eles e a você também. Manifeste sua amizade como você pode. Isso fará bem à sua própria vida. Nosso foco sempre foi a salvação de almas. Amar a Deus servindo pessoas, fazendo discípulos, que é a missão da nossa igreja. É o método, é o meio, é o caminho para fazer valer a salvação de almas. Para a nossa pregação ser uma pregação biblicamente correta, é preciso amar a Deus e servir pessoas. Porque, como diz o livro de Tiago, de que adianta se alguém passando fome, seja ela fome espiritual, seja ela fome emocional, seja ela fome física, de que adianta alguém passando fome perto de você, você bater no ombro dela e falar, Deus te abençoe, vá em paz, que Ele supra a tua necessidade. De que adianta você fazer isso? A boa pregação é aquela que faz isso, mas também age, tem obras, sabe? Talvez você não tenha condição financeira de ajudar ninguém, meu irmão, mas o que Deus construiu em você, até mesmo as suas construções de palha, de feno, de madeira que ficaram para trás e você está nesse processo de reconstrução, aquilo que você está construindo, se você abrir tua boca, você pode construir na vida da outra pessoa. Nós não podemos ficar calados. Amar a Deus servindo pessoas, fazendo discípulos, é salvação de almas, é não ficar parado, é viver em comunhão com Deus, em comunhão com o nosso irmão. Glória a Deus. Capítulo 8. É um gesto pleno. Olha só o que o pastor Jorge escreve na página 159. Nunca a sua igreja exige mais do que você pode ser ou representa para ela. Então a reclamação não tem fundamento, tá? Porque quem manda na igreja é Deus, e nunca um fardo maior do que você aguenta vai ser colocado sobre você. Faça aquilo que estiver ao seu alcance. Por exemplo, vamos limpar e lavar o clube. Nós temos o Clube Monte Oreb. Para o retiro, vamos. Será a bênção da sua vida. Mas eu sou doutor, eu sou deputado. Não importa, palavras do pastor Jorge. Aquilo que você fizer, faça-o sempre com alegria e prontidão. A sua alegria individual. É a sua vitória particular. O desejo de servir, de ser proativo, de buscar o seu propósito na igreja, ajudar os outros a buscar, é a sua vitória particular, meu irmão. Vitória particular, vitória individual, alegria individual. O pastor está citando aqui lavar o Clube Monte Oreb. Nós temos diversos trabalhos aqui na igreja. Aqui com o Covid, por exemplo, nós temos a limpeza das cadeiras, higienização. Nesse ano de Covid, não sei quando que você vai ouvir essa minha mensagem, mas nós estamos em 2021, no meio de uma pandemia. E a igreja, ela é muito organizada e se preocupa com a higienização do ambiente. Existe um grupo de voluntários que limpa as cadeiras. E ali tem médico, tem advogado, tem diretor de empresa, tem gerente. Mas tem algumas pessoas que não movem a obra nem com um dedo. Como o próprio Cristo fala sobre os fariseus, nem com um dedo você consegue mover esse fardo. Fazer a obra não é um fardo. Ser voluntário na casa de Deus, é isso que o pastor está falando. É a bênção da tua vida. Às vezes nós estamos esperando o chamado do século, o momento pirotécnico, quando a comunidade evangélica brasileira vai parar, porque você será levantado como um ministro. Maior ministro é aquele que serve. E como eu disse, eu tenho certa autoridade no que eu estou falando, porque o meu desejo sempre foi servir. E continuo com esse desejo, graças a Deus. Deus tem me dado graça. Foi nesse movimento de servir, de ter boas intenções, mas muitas vezes de não ser tão inteligente, eu estou falando de mim. Eu fui descobrindo onde que estavam os meus gaps emocionais, meus gaps de comportamento e de inteligência. Por quê? O confronto que a igreja traz, o fogo que ela traz, o ferro afiando o ferro, te afia mesmo. Faz você ser melhor. Faz você crescer e entender o valor do outro. E entendendo o valor do outro, o coletivo é valorizado. Nós entendemos o valor do corpo todo.
quando eu, enquanto sendo o pé desse corpo, olho para os olhos e digo, ô olho, se eu não andar, você não vai enxergar coisa nova, então eu ando por você. O nariz, eu sendo mão, se eu não tocar em algum lugar, você não vai experimentar novos odores, novos perfumes, então eu vou lá por você. Deu para entender, irmãos? Voluntariado é uma grande bênção. Esse voluntariado, esse movimento que Deus traz para a igreja, faz você crescer em maturidade. Não é crescer em cargo, meu irmão. Cargo é cargo, é uma carga que você carrega. Graças a Deus que nós temos o Espírito Santo. Mas o trabalho voluntário, de ponta cabeça, realmente, começando, querendo, não é começando de baixo, é querendo começar fazendo o que tiver ao seu alcance para fazer. Seja ajudar a vir fazer um almoço, fazer uma faxina aqui na igreja, limpar as janelas, que seja, ser monitor de ônibus, receber alguém. Esse trabalho vai ser a construção do seu caráter e da sua maturidade. Com esse conjunto de capítulos que nós lemos hoje, o capítulo 7 e 8 desse livro, nós aprendemos o seguinte princípio: o voluntariado, a sinergia e o trabalho em conjunto constroem o corpo, faz o corpo crescer. O corpo crescendo faz você, membro, crescer também. Voluntariado, sinergia e trabalho em equipe. A igreja é isso. Fica o convite para ser voluntário. Evangelista, como eu faço para ser voluntário? Vem aqui na igreja, vá no balcão de informações, ali você será informado. Ou procure nas nossas redes sociais, ali com certeza você vai encontrar alguma informação, algum formulário para ser preenchido e algum dos nossos voluntários vai entrar em contato com você. Tem alguém aqui que é voluntário falando com você. Mas, evangelista, hoje você está em tempo integral na igreja, não está? Eu estou, mas continuo sendo voluntário. Porque o que me prende aqui não é o honorário, é a missão, é o servir, é continuar servindo, é o que nos prende aqui. Seja remunerado ou não, não importa. O espírito voluntário é que prevalece. E fica aqui o 4º episódio desse estudo. Tenho certeza que Deus está falando com você, está te cutucando aí, está te incomodando. Para mim é uma honra estar aqui diante de você. Eu estou deixando Deus falar abertamente contigo, meu irmão. Deixa Deus te usar. Um beijo para você. Aqui fica o evangelista Rafael, nesse 4º episódio. Até o próximo episódio, que é o 5º e último dos nossos episódios, falando sobre sonho. Um sonho realizado. Se liga aí no 5º e próximo episódio. Um beijo. Até mais.